Olá, gente, tudo bem? Então, depois de estudarmos, né, processo, as grandes navegações, os povos pré-colombianos, a colonização espanhola na América, a colonização inglesa na América, o achamento do Brasil, agora é hora então de falarmos sobre o processo de colonização portuguesa na América, o processo de colonização do Brasil, né? Para falarmos sobre a colonização do Brasil, o processo de colonização do Brasil pelos portugueses, nós temos que analisar alguns pontos importantes, tá? Primeiro ponto, quando os portugueses iniciaram um processo de aventura nos mares, lá sendo os pioneiros, eles não tinham interesse nenhum em estabelecer um processo de colonização, né, que fosse dos moldes que falamos até então. Até porque não tinha a eminência da existência do território da América. Então, quando os portugueses começaram a navegar, as navegações para os portugueses eram simples. Estabeleceram uma nova rota para as Índias e fortalecer as práticas comerciais das especiarias. Ok. Objetivo alcançado, né, lá com o Vasco da Gama, lá em 1498. Só que quando os portugueses já chegaram às Índias, os navegadores espanhóis acabaram de chegar em uma terra até então desconhecida. E isso levou, né, à efetivação de um processo de colonização. O processo de colonização dos espanhóis, né, no início mais eminente, começou lá por volta de 1496. No caso, né, da América, para os portugueses, o que sobraria da América para os portugueses era somente uma faixa litorânea ao sul do Oceano Atlântico, que nós vamos chamar de Brasil posteriormente. Ok, os portugueses chegaram aqui, né, oficialmente em 1500 com o Cabral, mas vieram antes, né, em 1498 já teve navegador português aqui em terras brasileiras. E o objetivo dos portugueses era praticamente que os mesmos objetivos dos espanhóis: encontrar ouro, metais preciosos. Nós necessitamos de metais preciosos. Só que deu ruim. Os portugueses chegaram aqui com Cabral, 1500, exploraram essas terras no início e não encontrou ouro. E ao não encontrar ouro no Novo Mundo, Portugal pensou: o que nós vamos fazer naquela terra? Uma, não tem ouro. Duas, nosso comércio de especiarias é o nosso sustentáculo econômico. É o nosso sustento, a nossa principal atividade econômica. Nós vamos abandonar as especiarias para se aventurar em terras que não tem ouro? Aí os portugueses pensaram: bom, não tem ouro, vamos dar uma explorada e ver o que acha aí para nós explorarmos comercialmente. Vá de encontro, procure um produto que dê pra gente comercializar, pra gente pensarmos em um processo de colonização desse território. Bom, não tinha esse produto. Nas novas terras, a única coisa que eles encontraram de imediato que poderia ser explorada, pau-brasil, que era utilizar a madeira utilizada na construção dos navios, imóveis, etc. Os portugueses então olharam para aquilo e disseram: não, nós não vamos colonizar. Por que nós não vamos colonizar? Simples, pá. Não tem recursos que nos dê lucro. O pau-brasil é legal, bacana, mas não dá mais lucro do que essas especiarias. Vamos continuar com o nosso comércio de especiaria com as Índias e vamos apenas tomar posse dessa terra nova. Beleza, ao tomar posse dessa terra nova, né, os portugueses, para explorar o pau-brasil, introduziram aqui em território brasileiro um sistema de exploração, um sistema de produção baseado no sistema asiático, onde a exploração do pau-brasil seria idealizada pelas feitorias, tá? Então você não vai povoar, você não vai colonizar, você vai implantar aqui somente essas feitorias. Estas feitorias serão centros de exploração do pau-brasil. Ali você vai escravizar os índios, vai pôr os índios para cortar madeira, vai dar espelho para índio e etc. Aquelas coisas todas, né?
E, essas feitorias então servirão de depósitos para essa madeira. Então você não vai povoar, você não vai colonizar, você não vai estabelecer uma administração colonial, nada no início. Por isso então que esse primeiro momento da história do Brasil, que marca ali a questão da exploração do pau-brasil, que vai de 1500 a 1534 mais ou menos, esta fase nós vamos chamar de pré-colônia, porque nós não somos efetivamente uma colônia, nós somos um território que Portugal tomou posse e está explorando madeira. Simples. Beleza. A exploração da madeira do pau-brasil seria um monopólio do Estado português. Somente os portugueses que poderão explorar essa madeira. Só que as feitorias eram distantes, eram, né, uma da outra, não era todo o litoral brasileiro, tinha uma feitoria, tinha uma ali, outra lá, outra distante, aí você vai pondo poucas. E uma grande parte do litoral fica em aberto, do território ficou em aberto. E o que acontece aí nisso? Começa a vir outros povos aqui para explorar o pau-brasil, como os franceses. Certo? Então inicia um processo de contrabando do pau-brasil por outros países europeus. Tá, aí começa a cair a ficha de Portugal. Bom, nós criamos as feitorias, uma ali em Cabo Frio, outra lá no Nordeste, outra mais lá perto de São Paulo e etc. Estão espalhadas pelo território. Nós não conseguimos povoar toda a imensidão desse território, que era grande, já era grande, era uma faixa litorânea, mas já era grande. E deixamos esse território à mercê da sorte. E a mercê da sorte começou a estabelecer o que sobre o território brasileiro? Invasões estrangeiras. O que começou a se tornar uma ameaça para os portugueses. Por que ameaça? Porque os portugueses poderiam perder esse território. E principalmente para os franceses, que estavam aqui levando o pau-brasil como poucos. Bom, e aí então, para afundar ainda mais a questão de Portugal em relação à colônia brasileira, o comércio de especiarias começa a entrar em declínio. O preço das especiarias, o comércio das especiarias começa simplesmente a declinar. Então, Portugal estava sobre a seguinte situação: território brasileiro vivendo sobre uma perspectiva de ameaça estrangeira e uma crise econômica que está batendo na porta com o declínio do comércio de especiarias. Se nós não tomarmos uma medida de imediato, nós perdemos o Brasil e ainda nos ferramos economicamente. Então, Dom João III, lá no ano de 1530, decide mudar esse panorama colonial sobre terras brasileiras e manda para o Brasil um cara chamado Martim Afonso de Souza. O Martim Afonso de Souza chega ao território brasileiro sobre as ordens de Dom João III para fazer o quê? Para estabelecer uma missão exploratória, ou seja, vamos explorar esse território tem que nos dar algo que supra a nossa crise relacionada ao comércio de especiarias. Nós precisamos fazer com que aquela terra colonial, aquela terra lá nos trópicos, aquela terra na América, nos forneça algum recurso. Segunda missão do Martim Afonso: defender o litoral das ameaças estrangeiras. E para defender esse litoral das ameaças estrangeiras, o rei Dom João III deu a incumbência a Martim Afonso de fundar vilas. Tá? Então vamos fundar vilas. E aí, neste processo todo de idealização de um projeto colonial, Portugal apresenta um projeto colonial para o território brasileiro. Aí a partir de 1534. Então, a partir de 1534, depois de todas essas expedições do Martim Afonso e tal, Portugal decide efetivamente colonizar o Brasil e implanta no Brasil um projeto colonial denominado de capitanias hereditárias. Então pega o território brasileiro, divide o território brasileiro em 15 grandes faixas territoriais e doa essas terras a 12 capitães donatários. Simples. Esses capitães donatários serão os responsáveis por colonizar o território brasileiro.
Ponto. É eles que vão colonizar. Nós, portugueses, só vamos lucrar. Nós, governo de Portugal, coroa portuguesa, só iremos lucrar. Para isso, o capitão donatário recebia 2 documentos oficiais da coroa portuguesa. Uma para tomar posse das capitanias hereditárias, que era a carta de doação. Ali o rei de Portugal está doando uma faixa territorial do Brasil a um capitão donatário. Junto com essa carta de doação, ele recebe uma carta foral, que é a carta dos direitos e deveres que este cara tem sobre a capitania hereditária. Então ali tinha tributação, cobrança de imposto, povoamento, proteção, produção, fazer aquele território bombar e lucrar para Portugal. Ok. Aí então, sobre essa configuração, Portugal inicia seu processo de colonização, mas uma colonização descentralizada. Diferente, por exemplo, dos espanhóis, que dividiram todo o território deles em vice-reinos e capitanias gerais. Por quê? Porque ali você tinha uma centralização, você tinha uma administração, você tinha um vice-rei, você tinha um capitão-geral, e esse cara era o cara que governava toda aquela bagaça, todo aquele território. No Brasil não. Tem 12 caras que tá aí pra mandar e ó, Portugal só assistindo de camarote. Resultado disso, um projeto de colonização totalmente descentralizado. Um projeto de colonização feita por terceiros e não pelo Estado português. Um projeto de colonização, vamos dizer assim, introduzir a trancos e barrancos no improviso. O resultado disso é o fracasso. E o fracasso desse primeiro momento do projeto colonizador de Portugal é simples. As capitanias hereditárias eram extremamente distantes uma das outras, o que levava ao isolamento geográfico ali dos capitães donatários. 2, o desenvolvimento da região é totalmente desigual. Algumas capitanias houve um desenvolvimento maior, outras nem tanto, né? Por exemplo, das 15 capitanias, só 2 capitanias darão lucro efetivo para Portugal nesse momento, que é a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Ali você já tem ali introduzindo ali, por exemplo, a prática da produção da cana-de-açúcar. E, claro, esses caras estavam nem aí porque que estava acontecendo. Portugal tá lá, o rei lá de Portugal tá lá, vivendo do bem bom, e nós aqui ralando para ele. Foda-se pra esse território. Consequência disso, as invasões estrangeiras continuaram. Por exemplo, a França penetra de forma veemente no território brasileiro, até chegando a fundar uma colônia, onde hoje é o território do Rio de Janeiro, chamada de França Antártica. Né? Então quase que o Rio de Janeiro, um pedacinho do Brasil, se torna francês. Né? E lá no Maranhão também, lá em cima, também chegou a ter uma possessão francesa. Bom, então não deu certo. Então nós temos que mudar. Esse projeto colonizador descentralizado dado a terceiros não funcionou. Vamos mudar. Tem que mudar isso aí. E para mudar tudo isso aí que diz respeito ao projeto colonizador, né, de Portugal, o governo português então decide centralizar a colonização. Melhor, centralizar a administração colonial. Ou seja, mandar para o Brasil um representante da coroa portuguesa para administrar o processo de colonização e o território. Porque antes, lá nas capitanias hereditárias nu e cruas, não tinha nada disso. Era capitão donatário por si e Deus para todos. Não tinha um governo centralizador. Agora terá. Porque Portugal, então, no ano de 1549, decide mudar o projeto colonizador, introduzindo sobre o processo de colonização uma estrutura centralizadora que seria moldada por um sistema de governo chamado governo geral, que seria, na lógica, muito parecido com os vice-reinos espanhóis, tá bom? Este governo geral vai ser inaugurado no Brasil, então, no ano de 1549, quando Portugal manda para o Brasil o primeiro governador geral, que é Tomé de Sousa. Então, Tomé de Sousa é enviado pelo rei de Portugal, já sob a função e a chancela de se tornar o primeiro governador-geral da América Portuguesa. Quais eram as funções que este governador-geral, Tomé de Sousa, teria que cumprir? Primeiro, fundar espaços de povoamento. É hora de povoar esse território.
Se não povoarmos esse território, nós vamos deixar sempre brechas para algum bucudo europeu vir aqui tentar tomar o território. Seja os franceses, os holandeses e até os ingleses, porque eles ficaram totalmente insatisfeitos, né, com o projeto colonizador e a divisão dos mares e dos territórios feito pelo Tratado de Tordesilhas, porque eles ficaram de fora, né? Holanda, Inglaterra, França ficaram de fora de todo o processo da formação do Tratado de Tordesilhas e das possessões coloniais, né? E eles, bom, se nós não fomos chamados para repartir esse território, nós invadimos, se for possível, né? Então eles começavam a fazer isto. Então vamos povoar, fundar núcleos, espaços de povoamento para povoar esse território, ministrar a justiça, né, pôr ordem na casa, literalmente, né, porque isso aqui era uma baderna, né, como diz Laura Melli Souza, um historiador, isso aqui era a terra do diabo e a terra de Santa Cruz e o diabo. Isso aqui era uma baderna, né, literalmente era uma baderna. Então vamos pôr ordem na casa através de leis. Né? As leis portuguesas passarão a ter, né, valor em território colonial. Controlar a exploração do pau-brasil para principalmente impedir o contrabando, tá? E estabelecer uma coordenação administrativa ali da política colonial. Ou seja, controlar toda a política colonial. Chefiar, administrar, né? Porque ali você vai ter ali um documento que vai garantir todo esse processo, que é o que nós chamamos de administração colonial, tá? Então não tinha isso, então era necessário ter isto, tá? E aí Tomé de Souza fez tudo isso, né? Ele chega e a primeira coisa que ele faz é fundar uma capital para esse território, uma sede administrativa para esse território, que é a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil. Pega ali as capitanias hereditárias e repartilha essas capitanias através das sesmarias, para ter mais pessoas vindo para o Brasil e ocupar o território. Estabelece um projeto de defesa, de reconhecimento do território e traz consigo ainda uma missão jesuítica liderada por Manuel da Nóbrega, tá? Missão jesuítica, catequizar. Os jesuítas chegam ao Brasil praticamente junto ali com o Tomé de Souza, e eles estabelecem um processo de catequização dos nossos nativos, né, com a criação dos aldeamentos, depois, né, com as práticas catequizadoras, usando ali muito da arte, etc, para colonizar nossos índiozinhos, ensinar eles a fazer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? E começava aí o projeto de catequização. Jesuítas que criam um colégio, né, Colégio Piratininga, e que posteriormente ao redor desse colégio vai surgir um núcleo urbano que vai se tornar a cidade mais importante do Brasil, São Paulo. São Paulo então surge ao redor de um colégio jesuíta, ok? Então é isso, então o governo geral tá aí, né? Agora vai, né? Agora nós temos que levar isso adiante. Então a estrutura desse governo geral é bem simples de entender. Como que funcionaria, vamos dizer assim, a administração portuguesa na América sobre a chancela do governador geral? Nós vamos ter outros governadores gerais, tá? Mas os mais importantes nós vamos falar deles aqui, que é o nosso amigo aqui, o primeiro Tomé de Souza e o Mendes Sá daqui a pouco. Mas a administração colonial desse período funcionava assim: no topo da hierarquia estava o rei, lá em Portugal, sentado no seu trono, comendo do bom e do melhor, vivendo no palácios portugueses e tal. Abaixo tá o cara que ele manda pra cá, o governador geral. Então, dentro do território brasileiro, o cara com maior poder é o governador geral, tá? Este governador geral, ele teria auxiliares para administrar todo o processo colonial. Esses auxiliares seriam 3, tá? O ouvidor-mor, responsável pelo controle e as instâncias jurídicas. O provedor-mor, responsáveis pela tributação, arrecadação de impostos e riquezas. E o capitão-mor, responsável por coordenar a defesa do território brasileiro. Então você tem esses 3 auxiliares aí: governador geral no topo, abaixo do governador geral, os seus 3 auxiliares: ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor.
certo? Abaixo dos auxiliares estão os capitães donatários, nas capitanias reais e tais. Os capitães estão aqui ainda, tal, mas o poder deles agora são insignificantes. Eles não têm mais poderes como eles tinham anteriormente. E em cada núcleo urbano criado, é criado junto uma administração local. Neste núcleo urbano, a administração local fica sobre cargo da última instância de poder, né, que é a mais baixa das instâncias de poder sobre esse sistema administrativo, que são as câmaras municipais. Essas câmaras municipais eram locais para tomada de decisões políticas, tá? E quem ocupava as câmaras municipais eram os ditos homens bons. Homens bons. Bom? Homens bons. Ó, cai não. Homens bons. Ah? Então essa galera era que ficava ali a cargo ali das decisões políticas, ou seja, a elite portuguesa. Tá? Então, moldamos esse sistema colonial, agora esse negócio vai funcionar, e para administrar tudo isso, estabelecer as normas na colônia, tem até um documento que seria a Constituição da colônia, que nós vamos chamar de regimento. Então esse regimento seria ali o documento oficial da colônia que vai estabelecer as normas gerais a serem introduzidas e seguidas em terras coloniais. Agora vai. Isso vai funcionar, né? Então o projeto está aí feito. Agora é saber que isso vai funcionar é outro detalhe. Enfim, deu certo essa proposta colonial? Sim. De certa forma, sim. Né? Por quê? Portugal conseguiu estabilizar uma administração e uma estrutura política da colônia, sem muitos problemas, estabilizou isso. Portugal começou a ter um maior retorno econômico da colônia neste momento, principalmente até porque você vai estar introduzindo novas práticas econômicas aqui nesse território, como por exemplo a expansão da produção da cana-de-açúcar, com os engenhos. As missões jesuíticas irão atuar de maneira plena sobre o território, sem nenhum mais problema sobre a coordenação do governador geral. Em resumo, ótimo, funcionou. Agora Portugal tem uma estrutura colonial eficiente. Só que não tinha conseguido se livrar de algo até então: as invasões estrangeiras. E os bucudos dos franceses, em 1555, decidem voltar para o Brasil, para a região da França Antártica. E pum, chegamos, estamos aqui, né, merci beaucoup, e etc. Ok, então em 1555, sobre a administração do governador Mendes Sá, vai ser idealizada uma ação militar para expulsar os franceses do território brasileiro. Esta ação militar será comandada por um primo do Mendes Sá, o Estácio de Sá. Tá? E Estácio de Sá, então, forma um agrupamento militar, né, coordena um agrupamento militar para expulsar os franceses do território brasileiro. Até aí tudo bem. Só que eles não contavam com algo. Os franceses vão conseguir fazer uma aliança com tribos indígenas para contra-atacá-los. Né? E a aliança dos franceses com os indígenas brasileiros dá origem ao que nós vamos chamar de Confederação dos Tamoios. Então, os franceses, com a ajuda dos indígenas da dita Confederação dos Tamoios, vão criar, de certa forma, uma estrutura de resistência. Vão resistir, mas Mendes Sá consegue, junto com seu primo Estácio, expulsar os franceses do Brasil. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas foram expulsos. Poderíamos estar aqui falando merci beaucoup, mas tudo bem. Enfim, mas foram expulsos os franceses do território brasileiro, né? E Mendes Sá, para dar ao seu primo as honras e as glórias de ter expulsado os franceses do território brasileiro, dá ao seu primo o direito de fundar uma cidade ali onde era a França Antártica. E aí nasce cidade maravilhosa, cheia de tantos mil, cidade maravilhosa.
coração do meu Brasil. Estácio de Sá funda então a cidade do Rio de Janeiro, na época chamada de São Sebastião do Rio de Janeiro, fundada em um dia 20 de janeiro, isto mesmo, 20 de janeiro, tá bom? Santo padroeiro do Rio de Janeiro é São Sebastião, porque a cidade lá no início se chamava São Sebastião do Rio de Janeiro, tá? Criada por Estácio de Sá. Estácio de Sá que é nome de, acho que bairro no Rio de Janeiro, de escola de samba, até de faculdade, né? Universidade Estácio de Sá. Beleza. E aí então, vamos levar adiante todo o projeto colonizador, vai funcionar. Daqui a pouco nós temos ali o Nordeste com a sua grande indústria canavieira, posteriormente tem Minas Gerais com seus ouro que brota da água, e assim vai funcionando a colonização portuguesa na América. No que diz respeito ao dentro ainda do projeto de colonização, você tem a relação dos indígenas com a igreja, né? Os indígenas, lá no início, desde o início, os portugueses sempre trataram os indígenas com extrema violência, tá? A escravização, o apresamento para escravização, a violência sexual, né, e etc., a violência cultural, a imposição cultural. Então tudo isso foi, né, houve um massacre nativo no Brasil, tá? E isso levou a muita confronto entre portugueses e os portugueses e os indígenas, com algumas guerras bem sangrentas, como a Guerra dos Bárbaros, a Guerra do Paraguaçu, que foi confrontos entre indígenas e portugueses. Mas o grande ponto aqui de pensar no processo de colonização que relaciona o indígena é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a catequização. E como eu já disse, a catequese ficou sob a responsabilidade dos padres jesuítas. E esses padres jesuítas, eles para estabelecer ações colonizadoras, eles vão utilizar algumas estratégias, como a estratégia das missões, que serão missões que exploravam o território atrás de indígenas para evangelizá-los, para catequizar, os aldeamentos, que eram núcleos, né, de povoamento, que os jesuítas pegavam os índios, colocavam ali para viver ali, e ali era passado o ensinamento religioso, tá? Então, a catequização foi imposta, né, de forma arbitrária, vamos dizer assim, aos nossos nativos, ok? Então é isto, aqui nós encerramos a nossa era das colonizações, falamos da colonização espanhola, da colonização inglesa e da colonização portuguesa em território brasileiro. Até a próxima aula.